O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor bendito, pedimos que fales conosco por meio da exposição da Tua palavra nesta manhã. Nossos corações sejam cheios da Tua presença, da Tua graça, do Teu cuidado. E mais uma vez o Teu Espírito Santo nos mostre, ilumine nosso entendimento para entendermos o amor do Senhor pelo Seu povo. Neste dia em que lembramos Tua morte, Tua ressurreição, é um dia também que nos lembramos do Teu cuidado por nós, do Teu amor por nós, pastor amado e bendito. Fala conosco, Senhor, fala com a sua igreja. Pedimos isso no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, este salmo é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Possivelmente você já ouviu centenas de mensagens neste salmo, talvez você tenha ele memorizado em sua mente, pelo menos o versículo 1, certamente os cristãos têm de cor. Então, ao lado de João 3,16, o Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. Mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia conhecem uma parte desse salmo, ou mesmo ele todo. Ao longo da história da igreja, poucos textos foram tão recitados, cantados e memorizados quanto o Salmo 23. Mas há um risco exatamente aqui. Aquilo que é muito conhecido pode deixar de ser profundamente compreendido pelo povo de Deus. O Salmo 23 é um salmo de Davi e revela com extraordinária profundidade o amor de Deus por seu povo. Um amor que se manifesta em sua presença constante, em seu cuidado providente e em sua proteção fiel. Contudo, meus irmãos, este não é apenas um salmo sobre consolação, mas também é um salmo sobre governo, sobre o governo de Cristo. Não é um salmo apenas sobre o cuidado do pastor, mas é um salmo sobre o senhorio do pastor. O Salmo 23 pode ser dividido em duas partes, do versículo 1 ao versículo 4, onde Deus é apresentado como pastor, e do versículo 5 ao versículo 6, onde ele é apresentado como um anfitrião rei. Então podemos dizer que o Salmo 23 trata de um pastor rei que cuida do seu povo. Essas imagens não competem entre si, o pastor e o rei anfitrião, mas elas se complementam. O Deus que guia o rebanho é o mesmo Deus que recebe o seu povo à mesa. O pastor é também o rei. O pastor é aquele que chama o seu povo para o banquete, que unge o seu povo. E nós vamos ver o que todas essas figuras significam no Salmo 23. Talvez tudo o que eu disser aqui você já ouviu. Talvez muito do que eu disser aqui você nunca ouviu sobre o Salmo 23. Então, para aqueles que conhecem bem o Salmo, a minha oração é que você seja mais uma vez edificado por este texto, ou edificada por esse texto. Para você que não conhece tão bem a teologia do Salmo, que o Espírito Santo ilumine sua mente, abra seu coração para entender o que está sendo posto pelo Senhor aqui neste belíssimo texto. Então, embora Davi tenha sido um pastor de ovelhas na sua juventude, antes de sua realeza, este salmo está mais relacionado à antiga concepção do rei como pastor,
do que uma análise que Davi faz a partir de sua própria vida. Inúmeros autores, comentaristas, vão dizer que a construção do Salmo foi baseada em cima da própria realeza de Davi. Mas eu discordo desta posição sensivelmente, para dizer que aqui Davi está se referindo de fato a algo que no mundo antigo era comum de se pensar. Na literatura do mundo antigo, a ideia do rei como pastor era uma ideia comum, presente em vários textos antigos fora da Bíblia. E parece-me que Davi está refletindo a partir desse padrão que está posto desde a antiguidade, embora ele tivesse aquela experiência prática do pastoreio das ovelhas. Aqui Davi não está evocando uma memória pessoal, este é o ponto. Davi está fazendo uma confissão teológica. Yahvé é o rei que governa cuidando do seu povo. E Yahvé cuida do seu povo, governando o seu povo. Então, isso faz muita diferença em como entendemos este salmo. Há também questões teológicas fundamentais que precisam ser observadas aqui, no Salmo 23. Embora o salmo possa ser aplicado coletivamente ao povo de Deus, mas ele chama a nossa atenção pela linguagem, porque ele começa dizendo assim no verso 1: o Senhor é o meu pastor. Meu pastor. Meu pastor. Este não é um salmo que uma congregação toda recita. Este é um salmo que um crente recita. A minha relação com o Senhor é uma relação particular de cuidado e de governo dele para comigo, não apenas coletivamente para o povo. Nós vamos ver que Davi se fundamenta na teologia que estava posta para Israel desde a antiguidade, e ele aplica aquela teologia coletivista de Deus para com o seu povo Israel, a sua própria vida em particular. Por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor. Aqui, irmãos, encontramos uma das tensões mais belas da teologia bíblica. O Deus que governa o universo é o mesmo que cuida pessoalmente de cada um dos seus servos. Nas particularidades de cada um dos seus servos. Neste salmo, Davi não é apresentado como um pastor. Davi é apresentado como uma ovelha. Neste salmo, Davi não é apresentado como um rei governante. Davi é representado aqui, ele se identifica aqui como um convidado à mesa do rei. Essas figuras não são meramente poéticas, irmãos. Elas são doutrinárias. Elas são experienciais, pois elas expressam a dependência de Davi, a provisão de Deus e a comunhão que ele tinha com o Senhor. Então, o Salmo 23 também deve ser lido, e aqui de modo mais amplo e final, deve ser lido em seu pano de fundo redentivo, porque o cumprimento último do Salmo 23 é a nossa relação com Jesus. O Salmo 23 possui ecos do Êxodo. Em vários lugares das Escrituras, o Êxodo é mencionado e é usado como pano de fundo teológico histórico. Aqui, o Salmo 23 está relacionado com a libertação do povo de Deus do Egito, com a condução de Yahvé no deserto e com o cuidado constante para com Israel. Esse pano de fundo é muito especial. Hoje à noite nós vamos estudar, eu vou pregar no capítulo 9 de Marcos, do verso 2 ao verso 8, sobre a transfiguração de Cristo. E vamos ver como aquele episódio tem total relação com o Êxodo, com a Páscoa, com a glória, com a ressurreição de Cristo. A Bíblia tem uma linha de raciocínio que, quando vamos descobrindo essa linha de raciocínio, as coisas vão ficando ainda mais maravilhosas aos nossos olhos. O Salmo ocupa um lugar muito significativo no Saltério. Se você observar a sua Bíblia, ele está entre o Salmo 22, que é o clamor do justo sofredor, e o Salmo 24, que trata sobre a exaltação do rei na sua glória. Essa edição, esta arrumação dos salmos, nos ensinam muita coisa. Assim, meus irmãos, o salmo pode ser compreendido como um cântico da confiança entre o sofrimento e a glória. Este salmo tem total relação com a transfiguração. Nós vamos perceber isso à noite. Então, o meu sermão é um só hoje, certo? Eu começo de manhã e termino de noite. É necessário afirmar que este salmo encontra seu pleno cumprimento em Cristo. Em João 10, Jesus diz: eu sou o pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas eu tenho mais algumas considerações importantes aqui, antes de entrarmos propriamente no texto. O Salmo 23 nos apresenta algumas palavras, alguns argumentos do salmista que são muito interessantes. Por exemplo, nós temos aqui verbos como guiar, como conduzir. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 15, versículo 13. Veja o que o texto diz: com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste, com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Esses verbos que Davi usa para guiar e conduzir são ecos de Êxodo 15. Nós temos outra expressão interessante no Salmo 23, que são as águas tranquilas. As águas tranquilas falam aqui de descanso, remetem a um lugar de repouso, buscado por Israel na condução da Arca da Aliança. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo de número 10, versículo 33. O texto diz assim, 10:33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. O que é que diz agora aqui, irmãos? A Arca da Aliança do Senhor, e adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Davi está usando a linguagem do Pentateuco. E ele está aplicando isso ao seu próprio coração, à sua própria vida. Temos uma outra expressão interessante no Salmo 23, que diz assim, nada me faltará. Eu vou aprofundar a compreensão dessa frase daqui a pouco, mas na aplicação que Davi faz no Salmo, ele está ecoando uma outra experiência do deserto. Vá comigo para Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler juntos? Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus, coisa nenhuma. Veja que coisa maravilhosa. Davi está usando uma teologia mosaica, aplicando isso à sua própria vida. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós aprendemos com isso como Davi lia a Bíblia, como ele aplicava o que estava contido nos livros sagrados à sua própria vida, sua própria experiência de caminhada com Deus. Temos aqui uma outra expressão interessante, que é a mesa preparada na presença dos inimigos. Isso lembra a provisão de Deus no deserto. O Salmo 78 nos fala sobre isso. Enquanto a expressão que também aparece por amor do seu nome, reflete a motivação divina da redenção. Deus cuida do seu povo porque ele ama mais o seu próprio nome do que o seu povo. Porque ele está em pacto com o seu povo. Ele jurou que cuidaria do seu povo. Por amor de si mesmo, ele cuida amorosamente de nós. Isso não implica que ele não nos ama, mas porque ele se ama, ele nos ama muito. Agora vejamos algumas características interessantes também na cultura semítica a respeito do Salmo 23. A primeira coisa aqui é que o pastor era um guia constante das ovelhas, certo? Elas não possuem ainda capacidade de viver de modo independente.
Uma ovelha não consegue viver de modo independente. Ovelha não é um animal selvagem. Elas não possuem esta capacidade que muitos outros animais possuem. As ovelhas são animais marcados pela dependência e vulnerabilidade. As ovelhas são extremamente dependentes do seu guia. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que os pastores são como guias, no capítulo 13 da epístola. Então, embora possam beber grandes quantidades de água, e os estudiosos dizem que uma ovelha com sede bebe até 9 litros de água de uma vez. De uma vez. Elas precisam que o pastor as guie às águas. Elas precisam da direção do pastor para serem dessedentadas. Precisam do pastor conduzindo. No percurso que elas caminham com o pastor, elas também passavam naqueles tempos antigos, porque os quadros que nós vemos hoje, não sei se vocês já viram, mas antigamente a gente via mais quadros, pinturas que retratavam o Salmo 23. Não sei se os mais antigos aí, né, 40 a mais, se lembram disso. Pinturas do Salmo 23, e a gente viu o pastor bem arrumadinho, uma roupa bem limpinha, branquinha, e um pasto bem verdinho. Via de regra, essa não era a cena, porque havia sequidão e o pastor devia peregrinar com as ovelhas para encontrar água e pasto. E eles atravessavam juntos, veja que coisa extraordinária, atravessavam juntos lugares perigosos, vales escuros, e que as ovelhas atravessavam esses lugares perigosos confiantes em quem? No pastor que as estava guiando. O nosso pastor está aqui nos guiando, então a gente vai com ele, nós seguimos com ele. A segurança do rebanho não estava no ambiente onde o rebanho estava. A segurança do rebanho estava na presença do pastor. Se o pastor estivesse presente, o rebanho estava seguro. Por isso que ele andava com um cajado e com uma vara. A vara ficava na sua cintura para espantar adversários, o cajado para direcionar as suas ovelhas. Alguns estudiosos vão dizer que com o cajado ele também tirava frutas das árvores para que as ovelhas comessem. Então o pastor devia ser um homem preparado, conhecendo o ambiente para onde levar as ovelhas para se alimentar. E muitas vezes, para chegar nesses lugares, para que elas fossem saciadas, haviam perigos que seriam enfrentados. E esses perigos tinham de ser enfrentados inicialmente pelo pastor. Os vales escuros que o rebanho passava, tinha um pastor na frente. Por isso que a Bíblia diz que Yahvé é o pastor de Israel. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o pastor. Este salmo também possui, irmãos, um uso litúrgico muito interessante em Israel, no contexto da própria nação israelita, por suas características. Este salmo também apontava para o culto público. Veja que coisa interessante. Na teologia judaica, o Salmo 23 tinha uma relação com o culto público, porque o lugar de descanso aqui, de provisão, de presença e de cuidado, era um símbolo do Shabat. De como Deus alimentava, nutria o seu povo no dia do Senhor, no culto ao Senhor. As águas de descanso e os pastos verdejantes aqui evocam essa experiência do Shabat para o povo judeu, onde o povo encontrava repouso no seu Deus. E a referência aqui à casa do Senhor, no verso 6, reforça essa dimensão cultual. Que o povo estava na casa do Senhor, no banquete espiritual, sendo providos pelo Senhor, ungidos pelo Senhor, recepcionados pelo Senhor. Então, isso nos ensina, como aqui e em toda a Bíblia, que não é o povo de Deus que chama a Deus para o culto. Nós não invocamos Deus para o culto. Isso é característica do paganismo. Os pagãos invocam no sentido de chamar. Nós invocamos no sentido de reconhecer a presença. Isso é o que diz a teologia reformada a respeito da invocação. Não no sentido de chamar, porque é Deus quem nos chama para o banquete. É Deus quem nos chama para a feira da alma. Então o Salmo 23 nos ensina que o seu povo está seguro, independente das circunstâncias. A suficiência do povo de Deus não está na provisão inicialmente,
A suficiência que o povo de Deus desfruta é a presença do pastor com o povo. E aí a gente chega no versículo 1. Depois de todo esse contexto, que já é um sermão, né? O verso 1 diz assim: o Senhor, como é que diz, irmãos? Meu pastor. A palavra Senhor aqui, o título Senhor aqui é Yahvé. Yahvé é meu pastor. Uma relação direta de Davi com o seu Deus. Meu pastor. Na Bíblia hebraica não temos nada, não temos a palavra nada na Bíblia hebraica, ok? Não está lá. Na leitura hebraica, o texto é assim: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Não me faltará. Quem não vai faltar? O Senhor. Então essa tradução está errada? Não, não está errada. Por que não está errada? Porque o restante do Salmo vai nos falar da provisão do pastor. E como o Salmo está construído em cima da provisão de Yahvé para o povo hebreu, esta tradução é possível, mas ela precisa ser esclarecida para o povo. O que é que quer dizer? Então não podemos dizer, porque eu sou crente, nada vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor. Não é bem isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele cuida de nós no restante do Salmo, mas que quem não nos faltará é o pastor. Por quê? Lembra do contexto? Quem levava as ovelhas para os pastos? Quem? Pastor. Quem levava as ovelhas para beber água? O pastor. Então por que não faltava água nem pasto? Por causa do pastor. Não vai faltar o material do cuidado por causa do pastor. Então, suficiente é o pastor. O Senhor é meu pastor. Uma outra possível tradução: não faltarei ao meu povo. Não faltarei ao meu povo. A ênfase aqui, em primeiro lugar, irmãos, não está nas coisas que podem ou não faltar. A ênfase aqui está na suficiência do próprio pastor. Jesus disse assim: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que a gente aprende aqui com esse primeiro versículo? Por que nós sofremos de tantas preocupações? Existem muitos motivos para isso. Mas é possível que nós estejamos deslocando a suficiência do pastor para a suficiência das respostas. Nós queremos respostas, queremos resoluções e confiamos mais nas respostas e nas resoluções do que no pastor. O pastor nos diz: não faltarei. Eu não faltarei. Esse deslocamento pode gerar no nosso coração, e gera no nosso coração, muitas preocupações, muitas ansiedades. Em segundo lugar, meus irmãos, a verdadeira pobreza não é a pobreza material, é a pobreza relacional. Uma ovelha sem pastor está em miséria, ainda que esteja cercada de recursos. Então, um rebanho que está em determinado lugar pode estar rodeado de pasto e de água, mas as ovelhas são animais sem condição de encontrar esses lugares sozinhos. Elas precisam do pastor para encontrar esses lugares. Então, a fé bíblica começa com uma confissão: Deus é suficiente. É isso que o versículo 1 do Salmo 23 está dizendo. Deus é suficiente. Ele não é complemento da vida, ele é o fundamento da vida. Ele é o meu pastor. Eu tenho esta relação com ele. Do verso 2 ao verso 4, nós lemos o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, no verso de número 3,
a palavra que diz aqui, refrigera a minha alma ou restaura a minha alma, na ideia do texto hebraico, significa faz a minha alma voltar. É meio estranha essa tradução para a gente, né? Faz a minha alma retornar. Isso não tem a ver com morte física. Isso tem a ver com restauração, de fato. Ele me dá a vida, ele restaura-me a vida. Ele me traz um novo sentido de viver. O cuidado do pastor, irmãos, se manifesta em um movimento contínuo. Veja a progressão do texto. Ele me faz repousar, certo? Aqui o descanso é dado pelo pastor, não é produzido pela ovelha. Preste atenção nisso. Quantas vezes nós queremos produzir o nosso próprio descanso? Não é assim? Fala sério. Hoje você disse bem que podia ser 9h30 o culto. Quantas vezes nós queremos produzir o nosso próprio descanso? Em vários sentidos, né? Em vários sentidos. O texto vai nos ensinar aqui. O descanso é dado. Veja como o texto se expressa. Primeira frase do verso 2. Ele me faz repousar. Ele é quem me dá o descanso. Segunda coisa, é Ele quem leva. A direção não nasce da ovelha, mas do pastor. Veja, leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz descansar e Ele me leva para o lugar de descanso. Ele que me conduz para esse descanso. Terceira expressão, Ele refrigera. Aqui não é apenas uma questão de descanso externo, mas uma questão do descanso do coração. Há uma restauração interior. E em quarto, Ele guia. Há uma condução espiritual e pactual. Porque lá no começo do Salmo, nós lemos que o Salmo abre assim: Yahvé é o meu pastor. O nome Yahvé está sempre relacionado a um Deus que se relaciona por meio de pacto com o seu povo. Então, esta condução, esse pastor como guia, é uma condução não apenas espiritual. Ele não é um guru, é uma condução pactual. O cuidado de Deus não é apenas provisão, o cuidado de Deus é direção para nós. Então, o texto não afirma que o pastor vai evitar que passemos pelos vales escuros. O pastor não vai evitar que passemos pela escuridão, pelos vales tenebrosos, mas o pastor nos conduz nesses vales. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Parece que quando a gente lê esse texto no verso 4, né, a gente esquece de ler a última frase, a penúltima frase do texto, que diz, porque tu estás comigo. Porque quando diz assim, eu estou andando pelo vale da sombra da morte, às vezes o crente tem a impressão que Deus vai chegar do nada, lá no vale da sombra da morte, e vai tirar ele. Não é assim? Ele está lá no vale da sombra da morte. Aí Deus veio, cheguei Brasil, e tira o crente de lá da luta. Não, não é isso. A penúltima frase do versículo diz, tu estás comigo. Está comigo aonde? No vale da sombra da morte. E ele é o pastor que é guia. Veja que o texto já nos falou no verso 3. Ele é o guia. É ele que nos guia, tanto para as fontes de descanso, para as águas tranquilas, como nos guia no vale da sombra da morte. Ele está nos guiando lá também no vale da sombra da morte. Mas o texto vai nos dizer consoladoramente, tu estás comigo. A presença do pastor, a direção do pastor, a proteção do pastor. Irmãos, aqui no versículo 4, nós aprendemos que o medo, o temor de uma ovelha pode aprofundar, pode ser usado por Deus para aprofundar a sua comunhão com o pastor. Você que sofre com pânico, você que sofre com depressão, com ansiedade aguda, o seu medo deve ser um instrumento para aprofundar a sua comunhão com o guia. E aí, Yahvé, seu pastor, ele está com você no vale da sombra da morte, como está com você nas águas de descanso, como é ele que conduz você até lá.
O verdadeiro descanso, então, meus irmãos, não está na ausência de atividades, mas na direção de Deus. Uma alma sem direção permanece inquieta, não é assim? Quando nós não temos direção, quando nós não sabemos o que fazer, a nossa alma se inquieta. Mas o texto está nos ensinando que quando não tivermos direção, continuamos tendo um guia. Ele é o nosso guia. Nem todo vale, nem toda dor, nem todo sofrimento é sinal do afastamento divino. Muitas vezes é o próprio caminho pelo qual Deus está conduzindo você, a sua vida. Deus está conduzindo você pelo vale de sombra e de morte. A maturidade espiritual, meus irmãos, se revela quando nós conhecemos isso. Quando conhecemos um Deus que transforma nossa dor e sofrimento e medo em comunhão. Deus é maravilhoso. Deus transforma dificuldades em provisão. Deus transforma medo em cuidado. Deus é poderoso para fazer e faz tudo isso. Então a segurança do crente não está na ausência de perigo, mas na presença do pastor. Tu estás comigo. Essa é a base da nossa confiança. Nós vamos, muitas vezes, experimentarmos o perigo. Ele não disse que ia nos proteger do perigo, mas ele disse, eu estarei lá. E ele não estará lá como um companheiro, como um amigo. Ele estará lá como um pastor que guia. Ele não diz simplesmente, eu estou aqui com você, segurando na sua mão. Seja forte. Conte comigo. Não é isso. Ele está nos guiando, nos conduzindo. E então chegamos à última parte do Salmo, sabendo disso, que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso pastor, que Ele nos conduz, que Ele cuida de nós. Chegamos agora na visão do pastor rei, como um anfitrião, na sua casa. O verso de número 5 vai nos dizer, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui a cultura semítica está saltando fortemente. Era comum ungir com óleo a cabeça de um visitante e encher o seu copo. Isso era um sinal de que ele era bem-vindo e era bom ter ele ali. É bom ter você aqui. Essa é a ideia de que nós vamos enchendo, até que o visitante diga assim, não, tá bom, é suficiente. Não, beba mais, tome. É bom você aqui. É bom você estar comigo aqui. A imagem aqui muda, irmãos, do campo para a mesa, entende? Saímos do campo, saímos dos pastos, saímos da água tranquila, dos poços, saímos aqui de um contexto pastoril para uma mesa de um palácio. O pastor é agora apresentado como um grande anfitrião. Ele prepara a mesa. Veja que coisa extraordinária. Quem prepara a mesa? É o rei que prepara a mesa, irmãos. É isso que o texto diz no verso 5. Preparas-me uma mesa. Quem prepara a mesa para o povo? Yahvé. Ele unge, isso implica, diz o texto aqui, isso implica em acolhimento, isso implica em honra. Veja só, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Isso é um sinal de honra, isso é um sinal de acolhimento. Você é bem-vindo aqui, você é honrado aqui, na minha mesa. Deixa eu dizer uma coisa a você, nessa manhã de Páscoa. Você pode não ser bem-vindo em muitos lugares. Você pode não ser acolhido por muitas pessoas. Mas na mesa de Yahvé, você é ungido e honrado. Isso é para dar um nó no nosso juízo, viu? Na mesa de Yahvé, você é honrado. Porque o convite de Yahvé aqui é assim, meus filhos, sentem-se aqui. Fiquem aqui, o resto é comigo. Hoje pela manhã, logo cedo, tivemos um banquete lá em cima.
muitos irmãos envolvidos, as irmãs da igreja envolvidas em tudo aquilo para servir os irmãos. Preparamos comida ontem para trazermos hoje, para servirmos os irmãos. Mas aqui o Salmo está nos falando do banquete de Yahvé, onde ele diz: vocês ficam aí, sentem, eu preparo a mesa. Não foi isso que aconteceu na multiplicação dos pães, irmãos? Sentem todos em grupos. E o Senhor, tendo dado graças, partiu o pão e os peixes e alimentou toda aquela multidão. O Salmo está mais uma vez mostrando isso. Deus como um grande anfitrião que nos chama à sua mesa. E aqui você não precisa estar preocupado com o limite do cartão para pagar o jantar. Aqui não é aquele dinheirinho do 10º que você guardou para jantar no melhor restaurante da cidade. Não é uma ocasião especial de um aniversário, de uma confraternização da empresa ou da igreja, qualquer coisa dessa natureza. Aqui é o banquete de Yahvé, todos, os mais pobres, os mais ricos, os mais doentes, os mais saudáveis, todos, de todos os tipos de peles, de todos os lugares do mundo, sentai-vos à minha mesa. Este é o meu banquete. Yahvé nos convida ao seu banquete. Isso é acolhimento. E ele diz: comam, e não apenas comam. O tratamento não é apenas para comer, há óleo na cabeça. Isso implica refrigério também, boas-vindas também. Imagine só. Você chega na casa de alguém, você chega na porta e a pessoa diz assim: me permita pegar sua bolsa. Não precisa. Me permita tirar os seus sapatos. Não. Constrangedor, não é? Não, eu quero tirar os seus sapatos. Me permita. Me permita puxar essa cadeira para você sentar. Os homens devem puxar as cadeiras para as mulheres sentarem, amém, irmãos? E devem dar o lugar também, não só puxar para sentar, é puxar para sentar, não é para ela cair, para ela sentar. Imagine você chegando num lugar assim: sente aqui, no melhor lugar, sente aqui. Não se preocupe, a comida vai chegar. Você precisa de alguma coisa? Está tudo bem? E você é extremamente bem tratado. A mesa de Yahvé é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. E aí diz o texto assim: o meu cálice transborda. Transborda. Isso fala de abundância, irmãos. Na mesa de Yahvé não tem miséria. Pode repetir. Pode encher o cálice. Pode desfrutar. E tudo isso é a presença cuidadora de Deus. A presença cuidadora de Deus. Tudo isso acontece, diz o texto, na presença dos inimigos, mostrando que a comunhão com Deus não depende da ausência de oposição e de problemas. Entendeu aqui? A comunhão com Deus na sua mesa não depende da ausência de problemas. Há inimigos, há oposição, há dificuldades, mas estamos na mesa com Ele. Diz o texto muito claramente: na presença dos meus adversários, e os adversários verão o banquete de Yahvé. Verão. No versículo 6 há um detalhe muito interessante. Versículo 6 diz assim: vamos ler juntos? Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei. Ok, vamos ajustar aqui o entendimento das palavras, certo? Primeira parte do Salmo nós aprendemos que o pastor que está conosco no vale da sombra da morte não é alguém que vem e nos socorre, né? Aprendemos que ele está lá, não foi assim que aprendemos? Ele está lá, e ele está fazendo o quê? Guiando, cuidando, certo? Então a presença dele está lá. O raciocínio do versículo 26 é com base nessa teologia. Então a palavra seguir aqui não é simplesmente ir atrás, certo? Porque você pode seguir alguém. Você pode seguir alguém.
Há um tempo desse estávamos de férias, fomos visitar um lugar e na volta percebi que tinha um carro atrás de mim. Eu estava na frente com o tio da minha esposa e ele disse: esse carro está nos perseguindo. Nós estávamos numa serra e começamos a descer a serra. Eu disse: encosta nesse restaurante. A gente vai ter certeza agora. E encostamos no restaurante, o carro encostou também. Disse: agora vamos embora. E a gente saiu, o carro ficou. Esta é a ideia da palavra seguir, que na verdade é perseguir. Certo? Não é ir apenas atrás na direção de alguém que está indo para um lugar. E na mesma direção da pessoa, sendo que você está atrás. Não é isso. A bondade e a misericórdia me perseguirão com certeza. Veja que coisa fantástica. A bondade e a misericórdia de Deus me perseguirão. Veja só, ela não vai aparecer. Ela me persegue. A bondade e a misericórdia de Deus lhe persegue. Em que tempo de sua vida? Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia de Deus vai lhe perseguir. Esta é uma excelente perseguição. Nisso aqui você pode dizer: graças a Deus sou perseguido. Se antes o salmista era alguém que poderia ser perseguido por inimigos, que viram um banquete na mesa, agora ele é perseguido pela graça. Se inimigos perseguem, a graça persegue mais. A bondade e a misericórdia perseguem mais. O salmo termina com um destino definido: habitar na casa do Senhor. Então, irmãos, não é apenas provisão ao longo da jornada, mas comunhão permanente. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Comunhão permanente, ininterrupta. O pastor quer comunhão permanente conosco. Esse banquete, na linguagem do Salmo, somente tende a crescer, não a diminuir. O jantar não vai acabar, ele vai se estender para sempre, para toda a eternidade. A vida cristã não é apenas sustentação de Deus para nós no caminho. A vida cristã é comunhão de Deus conosco em todo o caminho. Deus não apenas cuida de nós, Ele nos recebe na sua casa e nos faz casa sua. A presença de inimigos não anula a bênção de Deus. É possível experimentarmos paz em meio à oposição. Bote isso na sua cabeça. Você está na mesa de Yahvé. Isso é o mais importante. O problema é que a gente está na mesa. Estamos fartos, mas a gente fica olhando pela janela. A gente fica olhando para fora. Não, tem gente ali que não gosta de mim, está olhando para mim. Então nem consigo comer. Chega, me deu um negócio aqui, uma gastura. Né? Não consigo comer. Não. Olhe para a mesa, olhe para a recepção, olhe para a comunhão, olhe para o acolhimento, olhe para a unção na sua cabeça. Preste atenção onde Deus lhe colocou e o que Deus tem lhe dado. Não fique olhando pela janela, vendo os fariseus, como Jesus nos apresenta nos evangelhos, sempre apontando erros, sempre perseguindo, sempre querendo destruir. Não, irmãos, a presença de inimigos não anula a bênção de Deus. Experimentemos dessa comunhão graciosa e poderosa de Deus. A graça de Deus não é passiva, ela é ativa, ela é intensa e ela é perseverante. A graça de Deus vai lhe perseguir sempre. A bondade e a misericórdia nos perseguirão sempre. O fim da nossa jornada não é um alívio temporal, mas a habitação eterna com o Senhor. O destino do rebanho é a casa. Veja a linguagem do Salmo na segunda parte. Casa, mesa. É fantástico, irmãos. Ambiente de segurança, não é?
Não tem aquele ditado que diz, é bom viajar, mas bom mesmo é voltar para casa. Nós vamos experimentar isso. Nossa vida aqui é uma viagem, e é bom viajar, mas bom mesmo é voltar para casa. Ele nos chama para casa, ele nos chama para a mesa. O Salmo 23 apresenta essa robusta teologia do cuidado do pastor para conosco. Por isso, celebremos o Cordeiro que venceu, o Cordeiro que morreu, o Cordeiro que ressuscitou. No movimento do Salmo, vemos a suficiência do pastor. No primeiro movimento já vemos isso. O Senhor é o meu pastor, Ele é o seu pastor individualmente. Ele cuida de você individualmente. No segundo movimento, nós vemos o cuidado do pastor em direção ao processo do caminho. Ele está conosco, cuidando de nós no caminho. No terceiro movimento, vemos a comunhão final do pastor rei com aquele convidado. Foi trazido à casa, chegou à casa. Tudo isso tem o seu cumprimento em quem, irmãos? Em Cristo. Ele não apenas nos guia no vale, ele entrou no vale. Ele entrou no vale da morte por nós e morreu lá. Ele morreu lá, no vale da sombra da morte por nós. Ele não apenas prepara a mesa, observe, Cristo não apenas prepara a mesa, ele diz, eu sou o pão da vida. Ele não prepara apenas o banquete e convida, ele diz, eu mesmo sou a refeição. Em Êxodo 12, o texto diz que o animal que era morto na Páscoa deveria ser comido em todas as suas partes. Deveria ser provado. Jesus vai dizer em João 6, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus não apenas nos guia no vale da sombra da morte, ele morreu lá para nos dar a vida. E ele, irmãos, veja que coisa bonita. Vocês reclamaram que domingo foi muita lapada? Hoje é só amor. Veja que coisa bonita. Ele não apenas nos conduz à casa. Ele não é apenas o guia que nos leva para casa. Ele disse, eu sou o caminho para lá. Ele não é apenas o guia, ele é o próprio caminho para lá. A questão não é apenas compreender o Salmo. A questão não é apenas entender tudo isso. Eu quero finalizar aqui com uma pergunta. Esta é a grande questão. O Salmo. Ele é o seu pastor? Ele é o seu pastor? Esse pastor é o seu pastor? Se não for, corra para ele hoje. Creia nele hoje, confesse ele hoje, diga, Senhor, seja meu pastor. Não falte para mim. Porque somente aqueles que podem dizer, o Senhor é o meu pastor, podem viver com a certeza de que nada lhes faltará. Só quem pode dizer, nada me faltará, é aqueles que verdadeiramente dizem, Ele é o meu pastor. Amém. Te louvamos, Senhor, por esta mensagem, pela palavra, pelo texto. Aplica-o ao nosso coração e abençoa nesse momento o sacramento da ceia. O Senhor abençoe, alimentando-nos espiritualmente. Amém. Vamos ler a palavra, irmãos?